Eu sou Adriana Costa, professora de História, atualmente mestranda em ensino de História na URGS, e vim apresentar brevemente o plano de aula intitulado A África na Antiguidade e o filme Pantera Negra. Como temática, escolhi a diversidade dos povos na África Antiga e suas representações culturais no filme Pantera Negra. Tem como destino público do sexto ano do Ensino Fundamental 2 e as habilidades que constam na BNCC são identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. Os objetivos são analisar a diversidade cultural existente na África Antiga, identificar as representações histórico-culturais africanas apresentadas no filme Pantera Negra, compreender as características histórico-geográficas do continente africano, promover o respeito às diversidades e a inserção de novas narrativas históricas com o intuito de provocar nos estudantes reflexões sobre as referências negras no passado e sobre suas atuações no presente e no futuro. E aqui eu acredito que seja o ponto central deste plano de aula, promover o respeito às diversidades. Eu baseio na documentação federal da Educação das Relações Étnico-Raciais, que foi concebida no ano de 2004, né? No ano de 2013 a gente vai ter a Lei 10.639 e depois 11.645, né, que além da história africana e afro-brasileira acrescenta a história dos povos indígenas, e o documento da Educação das Relações Étnico-Raciais, ele traz uma série de normativas e reflexões acerca do ensino, de como colocar isso na prática nas escolas em todo o território nacional. Também o professor historiador José Rivair Macedo, ele vai dizer que para ensinar a história da África, a gente não deve se basear na historiografia com pensamento ocidental, que tem aquela velha narrativa linear em que vai classificar a história da África em história pré-colonial, história colonial e África independente. Então, ele diz que a gente deve pensar e buscar narrativas africanas ou dos povos, né, diaspóricos. E o filme Pantera Negra, ele vai trazer justamente essa interação com o público-alvo, que são os estudantes do sexto ano, que tem por característica esse universo, né, de filmes, de ficção científica, de super-herói, e ele vai mesclar, então, essas características de um futuro ainda utópico com um passado ancestral africano. Então, tem uma pesquisa histórica também para características dos personagens e algumas influências socioculturais no filme que são bem interessantes de trabalhar. Então, além do filme como fonte, para ficar mais próximo assim, ao universo juvenil, eu trago também uma reportagem jornalística da revista Galileu. E aí, então, na verdade, não é apenas uma aula, né? É uma sequência didática, conforme diz Antony Zabala, que são atividades articuladas que servem para promover certos objetivos educacionais. Então, no primeiro momento, a primeira etapa, eu utilizo um vídeo, né, bem interessante, de uma professora que está disponível no YouTube, que esse vídeo ele traz diferentes aspectos culturais e históricos de povos africanos da Idade Antiga. Então, vai falar do reino de Kush, Axum. No segundo momento, seria a análise do filme do Pantera Negra, justamente daí já mais detalhada, né, para a gente poder analisar todas essas influências. E na terceira etapa, seria continuar com essa matéria, né, da revista Galileu, verificando essas influências, identificar geograficamente onde ficam esses reinos antigos africanos e também aguçar novamente a criatividade, a imaginação deles, de onde ficaria o reino fictício de Wakanda. Um pouquinho da imagem da matéria, da Galileu, que vai trazer a questão das guerreiras, né, que é a influência lá do exército do rei T'Challa, ele tem guerreiras, que é um diferencial também, diferente que a gente vê nesses filmes, né, que é um exército todo masculino. Então aqui a gente tem o traje das guerreiras da elite de Wakanda, por exemplo, são inspirados no povo Maasai, que vive no sul do Quênia, ao norte da Tanzânia. Então aqui dá até para a gente pensar também em uma atividade interdisciplinar. Então, acho que o principal de tudo isso é a gente poder pensar
em trazer esses aspectos históricos para as influências presentes dos estudantes e que seja um ensino prazeroso, tá certo? Muito obrigada.